Pronto, pessoal, iniciou a gravação. É o seguinte, na última aula nós estávamos vendo aqui, nós tivemos uma aula sobre flores, né? Conversamos sobre flores monócline, sobre organismos, espécies que são monóicas, dioicas, né? Falamos sobre flores, né? As estruturas florais, o gineceu, o androceu. Conversamos sobre o conjunto de pétalas, conjunto de sépalas, receptáculo floral, a característica do fruto, que é originado a partir do desenvolvimento do ovário da planta, né? Falamos sobre flores que são monóclinas, ou díclinas, acho que foi isso, pronto. Falamos sobre essas estruturas das flores. Muito bem. Falamos sobre fecundação, mecanismo de fecundação, né? O pólen que vai descer, vai fecundar a oosfera, que está dentro do óvulo. Muito bem. E vamos aqui para frutos. Aí, vê só. Bom dia, Jonathan. Vê só. O fruto, pessoal, como eu acabei de falar, o fruto é o resultado da fecundação. Ele é o resultado do desenvolvimento do ovário da planta, tá? Então, essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, o ovário da planta, essa estrutura se desenvolve. O que a gente está vendo aqui é o óvulo, ó. O óvulo e a oosfera aqui dentro, onde acontece a fecundação. O óvulo ele é o gametófito feminino. O gameta é a oosfera. Então, o ovário, que está aqui ao redor do óvulo, o ovário, a parede do ovário se desenvolve com a fecundação, sendo que o óvulo ele vai dar origem à semente, né? E o ovário dá origem ao fruto. Aí, vê só. Esse fruto, ó, está dizendo aqui, logo após a fertilização da oosfera, o ovário se desenvolve em fruto, enquanto o óvulo fecundado se transforma em semente. Aí, veja, a gente só considera fruto se for o desenvolvimento do ovário da planta, do ovário, nada além disso. Se for outra estrutura que se desenvolver e a gente come, enfim, mesmo que seja doce, mesmo que dê para fazer suco e tal, não é considerado fruto. Fruto é única e exclusivamente desenvolvimento do ovário da planta. Beleza? Então vamos lá. O desenvolvimento do ovário em fruto é desencadeado por hormônios liberados pelas sementes. Esse desenvolvimento origina o fruto ou pericarpo, estrutura de fora, né, do ovário, a parede do ovário. Pericarpo. Esse pericarpo ele é constituído pelo epicarpo, pelo mesocarpo e pelo endocarpo. São três camadas, são três estruturas, sabe? De células. São três camadas de células, três estruturas celulares diferentes de um fruto, ok? Então, a gente teria o seguinte, para cada tipo de fruto diferente, o epicarpo, o mesocarpo, o endocarpo, ele vai se apresentar de uma forma diferente, tá? Tem fruto que o que você come é o epicarpo, tem fruto que o que você come é o mesocarpo, tem fruto que o que você come é o endocarpo. Vou pegar aqui o exemplo de uma laranja. Na laranja aqui, ó, a gente tem o epicarpo, aquela parte verde ou laranja mesmo da laranja, tá? Aquela casca de fora, aquela casca colorida, aquela casca mais superficial, ok? Aquela casca vai ser o epicarpo. Aquela casca interna com o bagaço, tá? Aquela parte branca toda da laranja, a gente chama de mesocarpo.
A gente pode até comer também, né? Enfim, comer o mesocarpo. Mas, de fato, o que a gente come, de fato, da laranja é o endocarpo. É a parte que tem o líquido, a parte dos gominhos, ok? Aquilo que está dentro do bag, aquilo dali é o endocarpo, tá? É o conjunto de células mais internas da planta. A semente, não tem muito o que falar, a semente vai ser o óvulo desenvolvido, ok? Então, o ovário é o fruto, o óvulo, as sementes. Beleza. Classificação dos frutos. Como é que os frutos eles podem ser classificados? De acordo com o que, né? Vamos lá. Nós podemos classificar os frutos de acordo com a consistência e quanto à deiscência, tá? Consistência não tem muito o que falar. Consistência vai ser basicamente se ele vai ser seco ou carnoso. E a deiscência é a possibilidade dele abrir ou não quando está maduro, tá? Liberando as sementes. Que ele pode ser deiscente, que é quando ele se abre, e indeiscente, que é quando ele não se abre quando está maduro. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Tá? Então, aqui tem colocando. Ó, quanto à consistência, os frutos podem ser secos, quando ele tem um pericarpo duro, muitas vezes com células de paredes espessas e lignificadas, ou seja, muita lignina, muita celulose, como a noz, né? É um dos casos. E ele pode ser carnoso, quando tem um pericarpo suculento e macio, exemplo, mamão, né? Muita água, né? Enfim. Quanto à deiscência, o fruto pode ser deiscente, quando ele se abre quando está maduro, exemplo é a semente da soja, né? O milho, né? Ervilha, mamona, são exemplos. E indeiscente é quando não libera espontaneamente a semente, como é o caso da uva, né? O caso da jaca, não se abre quando está maduro. Não tem aquele negócio, está maduro, tuf, ela se abre e libera as sementes. Não tem esse mecanismo, ok? Nesse caso, os frutos eles vão cair no solo, eles apodrecem lá no solo, aí a consistência do pericarpo, ela fornece matéria orgânica para que quando a semente germine, ela tenha nutriente suficiente para poder crescer. Beleza? Então vamos lá. Frutos secos e deiscentes, ou seja, que se abrem quando é maduro. Vamos aqui. São os que têm o pericarpo duro e que, quando maduro, liberam espontaneamente suas sementes. Os frutos secos deiscentes podem ser folículo, que é formado por um anel, que se abre por uma fenda longitudinal, por exemplo, a magnólia. Eu tinha uma semente dessa aqui para mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu lembro. O cedro é assim, tá? Ele tem um carpelo que se abre não por uma, mas por três fendas. Três fendas. Tem o exemplo dos legumes ou vagem, tá? Quando é formado por um carpelo que se abre por duas fendas longitudinais. Então, tem uma fenda de um lado, outra fenda do outro. Exemplo, feijão, a ervilha, né? São exemplos. Uma coisa que vale destacar aqui, ó, legume. Leguminosa é o nome da família de plantas, tá? E que elas se caracterizam como o quê? Como aquelas plantas que têm vagem. Pronto, tem vagem é leguminosa. Então, feijão, ervilha são exemplos de leguminosa. Isso quer dizer que? Quer dizer que se você falar assim, ó, botanicamente, uma batata não é leguminosa, um chuchu não é leguminosa, que mais? Abóbora não é legume, tá? Não é. Agora, as pessoas costumaram a falar que é uma leguminosa. É um legume, como é esse legume aqui e tal. Mas não é. Ok? Se você observar direito, você vai comer uma abóbora, né? Um girimum. Um girimum, ele é um fruto.
normal, tá? Ele é um fruto que não é do grupo das leguminosas, mas é um fruto. Você pode dizer assim, eu estou fazendo uma salada aqui, vou colocar o girimum, fazer uma farofa, vou colocar o girimum. Vou colocar aqui fazer uma salada aqui com batata na maionese, batata e cenoura na maionese, beleza? Mas não são legumes. Cenoura, o que você está comendo da cenoura ali é a raiz da batata, a batata inglesa, né? A batatinha, você está comendo o caule. Então são estruturas diferentes. Você não está comendo vagem de nenhuma dessas daí. E essas que eu estou dizendo não produzem vagem, nenhuma delas. O que acontece é que tem algumas pessoas, principalmente em regiões mais frias, que têm a tradição de usar muitas ervilhas, né? Porque as ervilhas dão com mais facilidade, é como se fosse um pé de manga na casa da gente, é um pé de ervilha na casa dessas pessoas. Essas pessoas utilizavam muitas ervilhas, utilizavam lentilhas, enfim, utilizavam alguns grãos de vagens para fazer suas saladas. Então se falava, vou fazer um legume, vou comer aqui legumes, justamente porque era legumes está associada a uma planta que produz vagem, tá? Então toda planta que você vê com vagem pode ser uma árvore de 50 metros de altura, é uma leguminosa, beleza? Aí é legume. Não sendo isso, você olhou a planta, não tem vagem nenhuma, então não é leguminosa, tá bom? Uma outra, cápsula, tá? Formada por 2 ou mais carpelos que podem ter abertura no centro de cada carpelo. O algodão, né, que é uma estrutura assim, parece uma bolinha que se abre depois, né? Essas partes que são aqui do carpelo, todas vão para trás e dentro tem, no caso do algodão, tem o algodão em si. Azaleia, sapucaia, papoula, não sei se você já viu a papoula, uma flor bonita. Enfim. A sílica, que é formada por 2 carpelos, apresenta 2 deiscências na forma de fenda e deixa as sementes em um eixo central. O couve é assim e o ipê também. Se abre em 2 bandas, tá? Em 2 bandas. E as sementes são as sementes bem, vamos dizer assim, sensíveis, sementes frágeis, tá? Ok. Frutos secos indeiscentes, tá? Que o fruto não se abre. O fruto não se abre. Vamos lá. O aquênio tem uma semente presa ao pericarpo por apenas um ponto. No caso, o girassol, não tem o exemplo aqui, mas o girassol, a semente é presa por um ponto, assim, igual está aqui, ó. Tem um pontinho que a semente está presa na estrutura da planta e ela não se abre. O fruto não se abre para liberar a semente, né? É o exemplo do que a gente chama de aquênio. Então, o girassol é assim, o morango. Professor, o morango tem semente? Tem. O morango, a gente vai falar direitinho quando a gente estiver mais na frente, mas o morango, ele não é fruto. O morango não é fruto, ele não é considerado fruto. Ele é um pseudofruto. Ele é um fruto falso. Por quê? Aquela estrutura que a gente está vendo toda do morango, na verdade, o que está desenvolvido ali é o receptáculo floral. Aquilo dali é como se fosse assim, ó. É o talo do morango, o talinho, que ele cresceu, o receptáculo floral, ele cresceu e tem um monte de ovários ao redor, que são aqueles pontinhos que a gente está vendo ao redor. Aqueles pontinhos, se você observar direitinho, ele tem uma estrutura que é mais verde e amarela, né? Naquele pontinho. Ou ele é verde ou é amarelado, e nele, naquele pontinho amarelo, tem um pontinho preto. Então, a parte amarela é o fruto, é o ovário, só que aquele ovário atrofiou. E o pontinho é o óvulo, ou seja, a semente. Então, se você pegar aquele pontinho amarelo com aquela pontinha preta, né? E você colocar ali num pedaço de papel toalha úmido, deixar no local, pode ser que ele germine, tá? Porque é aquilo dali que é a semente e o fruto. Aquela parte carnuda, vermelha, aquilo dali é o receptáculo floral.
O morango, de fato, ele vai ser o quê? Uma inflorescência, que o meio é o receptáculo floral dessa inflorescência, né? É como se fosse a haste, né? Na verdade. E ao invés de ela atrofiar, ela se desenvolve. E é aquilo que a gente come. Mas não é fruto. O morango não é um fruto. É uma fruta, que é diferente. Fruta é aquilo que é geralmente doce para a gente poder comer in natura. Você pega ali, você não precisa cozinhar, não precisa temperar, não precisa fazer nada. Você pega ali e comeu, não, aquilo dali é fruta. Beleza? Então, não necessariamente uma fruta é fruto. Ok? Fruta é aquilo que você come, geralmente doce, sem precisar colocar tempero algum in natura. Então, exemplos de frutas: uma manga, uma pera, uma goiaba, uma jaca, uma siriguela, um abacaxi, enfim, são caju, são exemplos de frutas. Agora, nem todas essas frutas que eu citei são frutos, porque para ser fruto tem que ser desenvolvimento do ovário. Tá? Algumas dessas que eu falei é desenvolvimento diferente. É outra estrutura que desenvolve e a gente come. Não é o ovário. Se não for ovário, não é fruto, mas pode ser fruta. O conceito de fruta é um conceito social, é um conceito cultural. Para uma pessoa, para a Laurinha, pode ser que ela coma o tomate, pega o tomate assim na geladeira e coma, igual como qualquer uma maçã, uma manga, vai lá e come, sem precisar temperar nem nada. Então, para Laura, o tomate é uma fruta, porque ela come in natura. Agora, Clarinha, pode ser que ela pegue o tomate e ela diga, não, eu vou cortar aqui, vou temperar, vou misturar aqui com outras coisas, vou temperar, colocar vinagre, sal, aqui uma pitadinha de sal, colocar sei lá, gergelim por cima e eu como. Pronto. Para ela é uma verdura, tá? Não é fruta, é uma verdura. Mas por quê? Porque é um conceito cultural. Para uma pessoa, uma estrutura pode ser fruta, para outra pessoa, não. Agora, fruto, com O, fruto é um conceito biológico. Vai ser o quê? Desenvolvimento do ovário de uma planta. Então, independente se Laura queira, independente se Clarinha queira ou não, tomate é fruto, sempre vai ser fruto. Por quê? É desenvolvimento do ovário da planta. É o desenvolvimento do tomateiro, tá? Não é legume, porque não tem vagem, tá? Verdura é aquilo que é geralmente verde, vem de uma planta, ou é verde, mas pode ser que não seja verde, mas vem de uma planta, e que a gente come ali fazendo uma salada, né? Enfim, um tempero e tal. Pode ser inclusive um fruto, como é o caso do tomate, mas que você coloca ali para fazer uma salada. Então você diz, vou comer uma verdura aqui, coma verdura, tá bom, tal. Às vezes você fala para comer verdura, mas não tem nada a ver, né? Tem um tomate, uma beterraba, tem uma cenoura e não tem nada a ver. Enfim, o conceito de verdura também é um conceito cultural, é um conceito social, não é um conceito biológico. Não tem a família verdurácea, não tem essa família de plantas, não. Tá? Agora, leguminosa, as leguminosas, a gente diz que é um conjunto de plantas que tem ali um contexto biológico para a gente definir o que é leguminosa e o que não é. É justamente as plantas que têm vagem, tá? Por exemplo, ervilha e a fava, o feijão, são exemplos de leguminosos. Beleza. Então, cariópse tem uma semente completamente presa ao pericarpo. O arroz, o milho, tá? Não precisa lembrar desses nomes não, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia aqui. O que precisa a gente lembrar é o seguinte: fruto, existe fruto seco e existe fruto carnoso. Beleza. Fruto seco é aquele, não precisa nem falar muito, seco, extremamente seco. E carnoso é aquele que tem alguma coisa de água ainda, né? Ele é úmido, tá? Suculento. Deiscente, que se abre quando está maduro. Indeiscente é quando ele não tem mecanismo para se abrir quando está maduro. Ele cai no chão, apodrece e a semente germina. Então, ó, a sâmara é um fruto que apresenta expansões aladas. Ó, acho linda essa estrutura aqui, ó. Sâmara. É isso mesmo, tá?
expansão exalada. Eu estava até olhando aqui, estava Cariopsis, não, mas está dizendo aqui, ó, Sâmara, o B é Sâmara. Tem uma estrutura alada, tá? Murici, bordo, eles têm isso aqui. Quando isso aqui se desprende da planta, sai girando, assim, parece um helicóptero, sabe? Aquele girocóptero, aquele pirulitozinho, né? Pronto, ele parece um girocóptero quando ele sai descendo. É muito bonito mesmo, quando tá tudinho caindo, as sementes caindo. Então, a semente e o fruto, é tudo grudado aqui. A noz, né? Aqui, ó. Você vê que ela tem um epicarpo bem rígido, né? Aí tem o mesocarpo e o endocarpo tá lá dentro, com a sementezinha. Tá? Então, é uma estrutura bem rígida. Vamos lá. Frutos carnosos deiscentes, ou seja, fruto que é carnoso, mas se abre. Tem, deixa eu ver aqui, tem beijo de frade, não conheço desse beijo de frade. Pepino selvagem, sim, que ele se abre, tá? Apesar de ser carnoso, é suculento. Tem a cápsula drupácea, um fruto com deiscência irregular. Exemplo, fruto da nogueira aqui, ó. Fruto da nogueira. Fruto carnoso indeiscente, tá? Que é suculento, mas não se abre. Aí tem as bagas e as drupas. Qual é a diferença? A baga, ela vai ter um ovário com um ou mais carpelos presos a um ou mais sementes que ficam livres no endocarpo. Aqui, ó. O maracujá, a melancia, o melão, o girimum, mamão. As sementes ficam soltas dentro do fruto, né? Ficam soltas lá. A gente diz, ficam espalhadas, né? A laranja, o limão. A gente diz que é do tipo baga. Daí vem o nome, dá um bague de laranja, né? Baga. A drupa é quando tem um fruto único que ele está preso na região central do fruto. Tem uma semente única, desse fruto não foi? Uma semente única presa na região central do fruto. Então, durante o desenvolvimento desse fruto, o endocarpo é lignificado, endurece, envolvendo a semente e formando o caroço. Exemplo, manga, o pêssego, azeitona, a ameixa, o abacate, que é um dos mais utilizados quando você vai ter aula de botânica, trazer o abacate e tal, para nossa região, né? Você vai para a região do sul, o pessoal usa muito o pêssego mesmo como exemplo. O coco, pessoal, é uma coisa diferente. O coco é diferente. Porque o coco tem aquela estrutura da quenga, né, do coco. Ao redor é o epicarpo, né, ou exocarpo, aquela parte externa. Aí você tem a quenga do coco, que é o mesocarpo, e o endocarpo, com a semente, vai estar numa das extremidades do coco. Em uma das extremidades do coco seco, tem uma parte que você consegue fazer o furinho com maior facilidade. O furinho com maior facilidade. Esse furinho, esse região que faz o furinho, é justamente a partir dali que acontece a germinação. Por quê? Porque naquela estrutura é que tem o embrião, é que seria a semente do coco. O coco, a semente não é solta, ela é presa. É como se fosse um prolongamento da carne do coco. Entendeu? Então ela fica ali presa, a semente é uma massinha que fica presa em uma das extremidades do coco. Então quando você vai germinar o coco, não tem como você tirar só a estrutura da semente e colocar no canto para germinar. Não, você tem que botar o fruto inteiro no local, aí ele vai germinar por uma das extremidades. Ok? Geralmente é assim. Bom, e os pseudofrutos, que a gente tinha dado já um spoiler, né? Pseudofruto vai ser o quê? Pseudo significa falso, então vai ser um fruto falso, ou seja, não é fruto. Por quê? Porque não é o ovário que se desenvolve. Aí um exemplo que a gente pode colocar aqui, ó os exemplos que eu estava falando agora. A maçã,
O que se desenvolve é o receptáculo floral. É essa parte de baixo, tá? O ovário mesmo, ele, que é a parte mais interna, ele não se desenvolve, ele atrofia, ele fica assim, ó. Mas o receptáculo floral se desenvolve e é isso que a gente come. Então, a maçã é um pseudofruto. A maçã e a pera são exatamente iguais em relação ao desenvolvimento. É do mesmo jeito. Dentro, o ovário atrofia, fica essa parte aqui, ó, que é de um gosto diferente, não é muito saborosa. E a parte ao redor, o pseudofruto, é mais saborosa, a gente come. A maçã é fruto? Não, é um pseudofruto. Mas a maçã é fruta? É sim, porque a gente come sem precisar temperar, a gente come in natura. Agora, se você pega a maçã, coloca para fazer uma salada, coloca tempero, tal, não sei o quê, você vai considerar como fruta? Aí não. Ok? Então, fruta é um conceito cultural. Ok? É aquilo que geralmente é doce, in natura, geralmente é doce e a gente come in natura. Tá? Aqui o pseudofruto composto, né? O exemplo do morango, como eu falei. Ó. Tá vendo os pontinhos? Ó? Os pontinhos são os frutos com sementes. Aqui o receptáculo floral e a haste da flor. Então a estrutura que a gente come é o receptáculo floral com a haste da flor. E ao redor que você tem os ovários atrofiam, eles ficam pequenininhos, tamanho de nada, tá? E a gente come os ovários tudo junto, né? As sépalas aqui, ó, a haste da flor, tá? Enfim. E por fim, tem as infrutescências, que é o quê? É quando você tem vários frutinhos e esses frutinhos eles todos se juntam para formar um fruto só, parecido com o que acontece com o que a gente está vendo aí com o morango. Assim como o morango, né, que é o resultado de vários ovários que se juntam, você tem o abacaxi, tem a jaca, tem tem uma plantinha que eu esqueci agora o nome, anone, enfim, são resultados, é um resultado de vários ovários que se juntam para formar uma fruta. Agora é o seguinte, tem uma diferença do abacaxi e do morango. O morango é uma flor só com vários ovários. Ovários múltiplos. E o abacaxi é o resultado de várias florezinhas. Então são várias flores, cada uma com seu ovário, que se juntam para formar uma fruta, né? Ele é um pseudofruto, o abacaxi. A manga também é um pseudofruto. Ele é um fruto partenocárpico. Isso quer dizer que o ovário, dentro do ovário, tem um óvulo e esse óvulo ele não é fecundado. Por quê? Porque se você observar, a planta, a banana, ela tem duas estruturas. Ela tem as bananinhas que vêm se formando, só que primeiro, o que aparece primeiro, são as flores masculinas, que é uma estrutura que a gente chama de... agora esqueci o nome. Mangará, tá? Então, o mangará. Aquilo dali são as flores masculinas. Então, as flores masculinas aparecem primeiro. Aí elas abrem, depois fecham, lançam o pólen e acabou. Aí depois vem formando as florezinhas femininas já vai formando a manga. A banana. A banana. Por quê? Porque o óvulo, ele não é fecundado e ele não cresce. As sementes atrofiam, que são aqueles pontinhos pretos que a gente vê dentro da banana. As sementes atrofiam. Por quê? Porque o óvulo, ele se duplica e se divide, fazendo o quê? Fazendo com que, mesmo sem fecundação, aconteça o desenvolvimento
da fruta, tá? Então, a gente fala que esse mecanismo que acontece na banana é chamado de partenocarpia, que é o quê? Quando a planta ela produz um embrião mesmo sem haver fecundação. Que isso acontece quando o óvulo ele deixa de ser haploide e passa a ser diploide. A planta tem esse mecanismo, tá? Então ela consegue se desenvolver dessa forma, ok? A banana é um pseudofruto porque ela é um fruto ela pode também ser chamada de fruto partenocárpico, tá? Enfim, ela se desenvolve sem que haja fecundação. Ok? Beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se eu depois de terminar aqui a semente. Tem 5 minutos. Bom, a semente, ela vai ser o quê? Ela vai ser a estrutura derivada do desenvolvimento do óvulo, o óvulo fecundado. Dentro da semente você tem um embrião e tem um endosperma, que é a parte onde tem o material nutritivo para a planta, para ela, quando acontece a germinação, todo mundo já colocou uma sementezinha de feijão para germinar, né, no algodão molhado, né, em algum momento, né, lá com a tia do ensino fundamental 1, colocava lá semente para germinar no algodãozinho molhado. Quando acontece a germinação, a planta, por conta da água, ela passa por um processo chamado de embebição, então ela absorve água e germina. Beleza. Quando ela germina, aí ela vai crescendo, tal, só que ela chega um determinado momento que ela para de crescer e ela morre, tá? Se você não trocar ela daquele lugar. Justamente porque ela precisa de nutrientes para continuar se desenvolvendo. Mas ela não vai ter, só tem um algodão ali e ela morre. Ou seja, como é que ela conseguiu desenvolver se ela não tinha ali terra, não tinha nutrientes? É por conta do endosperma, que é o material nutritivo que vai estar dentro da semente. Na semente você tem uma semente é formada de de tegumento, originada pelo desenvolvimento das paredes do óvulo, e pela amêndoa, constituída pelo embrião e pelo endosperma. Tá? Então, o tegumento é essa região mais externa e a amêndoa é a parte interna. Dentro da amêndoa tem o embrião e tem o endosperma. O embrião é o que vai dar origem à planta e o endosperma é o que vai possibilitar que a planta tenha nutrientes para crescer. Tá? Em relação ao tegumento, tem a testa e o tegmen, tá? Que são as camadas do tegumento. Aí vai ter algumas coisas, o arilo, o hilo, a micrópila, não é necessário a gente lembrar desses pontos. A amêndoa, que vai ser o miolo, vai ter o endosperma, que vai ter os nutrientes, aqui, ó, está sendo colocado, e o embrião. O embrião, ele vai ter a radícula, o caulículo, a gêmula, os cotilédones, ou o cotilédones, dependendo se ela é monocotiledônia ou bicotiledônia, que é justamente as estruturas embrionárias, né? Então, o tegumento, a região mais externa. Aí você tem o caulículo, né? Que é o caule, a radícula, a raiz, a gêmula, o cotilédone, que é o conjunto de tecido embrionário, que vai poder dar origem às folhas da planta, tá? Isso aqui tudo vai se abrir e a planta vai crescer a partir disso daqui. E a monocotiledônia, mais ou menos a mesma lógica. Então, você tem aqui o tegumento também, o endosperma, a radícula, gêmula, o cotilédone está aqui, tá? Só tem um, aqui tem dois, e assim vai. Beleza. Duas coisinhas que a gente pode falar, a gente vai falar mais adiante, é a dispersão e a polinização. Nós falamos sobre polinização, que pode ser pelo vento, por animais, enfim, que é o processo de levar o pólen de uma planta para outra ou de uma flor para outra. A dispersão vai ser o processo de levar a semente, o fruto, né, principalmente a semente, de um local para outro, né, para longe da planta mãe. Isso pode acontecer através do vento, né,
a anemocoria, pode ser através da água, a hidrocoria, o que acontece inclusive com o coco, né? Coco da Bahia, a zoocoria, que é quando é através de animais. Aí pode ser ornitocoria, entomocoria, quiropterocoria, dependendo do tipo de animal, tá? E antropocoria, que é quando a gente come, o ser humano mesmo vai lá, come, dispersa, planta em outro lugar e tal. Enfim, quando ele transporta a semente de um lugar para o outro, tá? A germinação vai ser esse processo de origem de uma nova planta a partir da semente, tá? O tegumento é rasgado, o endosperma ele vai começar a ser utilizado e o embrião se desenvolve, beleza? Então, para acontecer a germinação é necessário que haja umidade, né? Absorção de água. A gente chama isso de embebição, tá? É preciso ter oxigênio em quantidade adequada, temperatura, umidade, né? A planta precisa ter uma semente boa para que ela possa acontecer, tá? E você vai ter uma diferença entre a germinação das dicotiledôneas e as monocotiledôneas. Dicotiledôneas, elas formam duas estruturas ao mesmo tempo, ó, duas folhinhas ao mesmo tempo, enquanto que as monocotiledôneas elas vão formar uma folhinha de cada vez, geralmente, tá? Ou se não, grupos de várias folhas ao mesmo tempo, tá? As raízes são diferentes, as folhas são diferentes, o caule é diferente. Pessoal, falta menos de um minuto, a gente vai concluir agora e na próxima a gente continua. Um abração e até a próxima. Valeu! Tchau, professor. Até a próxima.